Vejo muitos marcando época, só não vejo falar do grande homem Deus que revolucionou. Oh glória, oh glória, oh glória, a paz do Senhor. Mais uma vez de volta aqui no podcast Palavra Diferente. Um jeito diferente de pregar a palavra de Deus. Esteja conosco até o final, porque Deus vai falar ao seu coração. Se inscreva no canal, clica no sininho para você receber todo o nosso conteúdo. São conteúdos que realmente tocam corações. Então fique com a gente. Hoje nós vamos estar falando sobre a dor da alma. Hoje nós vamos estar falando sobre o ministério da nossa apóstola Ivani. Hoje nós vamos estar aqui num bate-papo que vai edificar a sua vida. Compartilha, curte bastante e venha conosco nesse bate-papo. E eu quero apresentar aqui a nossa convidada especial, a apóstola Ivani. Dá um glória aí, apóstola. Que bom, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com você em especial, porque é uma pessoa muito querida, muito preciosa para mim. E para falar desse tema que hoje é muito importante, né? De ver quantas pessoas têm sofrido não entendendo as dores da alma. Amém, amém, é verdade. Hoje as pessoas estão assim, é um tempo que as pessoas estão sofrendo, né? Sofrendo depressão, sofrendo angústia, sofrendo tantas coisas. E a apóstola Ivani, inclusive, ela é pastora, presidente do ministério Aba School Amar. Oh, aleluia. Aba School Amar, por que amar? Na verdade é uma sigla, né? Aba, Ministério Apostólico Reconciliar. Trabalhamos a reconciliação de cada um com o desenho, a imagem real. Porque o que nos prende são as dores do passado, mas nós precisamos retornar à nossa origem, e a nossa origem não é o passado. A nossa origem é o projeto, a imagem real que Deus fez para nós. Cada um de nós temos um desenho, temos um propósito. Nascemos com um propósito, e o que nos prende no passado é estar fora do propósito. Então, o Aba School é uma escola de treinamento para pastores e líderes, e trabalhamos essa parte de retorno à origem, ao desenho. Que bênção. Apóstolo, e além de treinar pastores, líderes, vocês também têm um atendimento? Temos atendimento pessoal, trabalhamos não só com pastores e líderes, né, aberto também para a comunidade, tem outros cursos lá dentro também. Atendemos crianças, adolescentes. Crianças, nós trabalhamos o desenho infantil, a cura da alma através do desenho. Por quê? Uma criança, ela consegue expressar através de um desenho tudo que está acontecendo dentro de uma casa, dentro da escola, né? Então, nós temos hoje alguns pedagogos treinados dentro do ministério para identificar as dores nas crianças também. A adolescência, os casais, a idade, a terceira idade também, abrangendo todas as idades. Amém, amém. Então, quer dizer que tem um trabalho pedagógico, né? Temos. Então, entende-se que você descobre a dor da alma. Você faz um desenho da alma, dos sentimentos, das emoções da pessoa, através do desenho, é isso? Principalmente a criança, né? A criança, ela se expressa através de um desenho. Você vai observar em uma folha em branco, uma folha A4, se o desenho está no centro, se ele está mais para cima, se ele está mais para baixo. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, que já está começando a fazer aquelas imagens, aquelas caricaturas, né, dos pais, das pessoas que ela convive. Se ela faz o pai ou a mãe com a mão muito grande, maior do que o normal, a gente já identifica que o pai está agredindo alguém na casa. Se a criança faz o pai ou a mãe sem boca, o desenho tem o olho, tem nariz, mas não tem boca. A gente vê que tem um lá que não tem voz, ele não pode falar. E se a criança faz o seu desenho sem os olhos ou com o olho fechado, nós entendemos que tem coisas acontecendo lá que ela não pode revelar. Se ela faz ela sem boca também, tem coisas acontecendo lá dentro da casa que ela não pode contar.
Ela se expressa demais pelo desenho, é muito bom. E não só na parte infantil, mas também na parte adulta. Eu sempre gosto de conhecer minhas crianças pelos desenhos. Então, nós temos o culto, né, normal, lá na igreja, e as salinhas das crianças, eles sempre terminam com um desenho, principalmente na idade de 6 anos abaixo, para a gente identificar. E é interessante, né, porque as crianças sempre, elas se expressam através da arte, né, ou seja, do desenho. Se expressam. E a partir daí é que vocês vão estar aí fazendo uma leitura do que ela está passando, do que ela está vivendo em casa, até mesmo na escola, né? E nós vemos também, apóstola, a gente tem um padrão de proteger os nossos filhos, né? Nós protegemos do frio, nós protegemos dando alimento, dando roupa, dando um ambiente apropriado. Mas nós esquecemos de um detalhe, a emoção. Tudo que uma criança ouve, ali está sendo construída a emoção. Então, antes dos 5 anos, a criança ouve muito mais do que um pai e uma mãe imagina. Tanto é que, se você for olhar dentro da ciência, uma criança, não só uma criança, como também um adulto, ele pode ter os seus hormônios modificados pelo fruto do meio, através da sua glândula da tireoide. Então, alguém que atinge uma obesidade, por exemplo, uma obesidade mórbida, não consegue emagrecer de nenhuma forma. Não é somente a questão da alimentação, mas talvez não é a alimentação física, mas a alimentação emocional que está acontecendo dentro da casa. Então, muito importante a gente observar isso dentro de uma casa. Quando o desenho expressa cores muito escuras, muito misturado, já fala de como está a emoção daquela criança, daquele jovem. Então, é muito bom você trabalhar isso. E no caso, quando o desenho está mais escuro, a emoção dele é porque não vai bem. Está agressivo, está revoltado, está acontecendo algo dentro da casa que não está muito bom. Então, aí nós chamamos os pais, nós conversamos, explicamos o desenho, tentamos abordar. Sempre trabalho com a criança, com o pai e a mãe, né? Isso é muito importante. Tem esse negócio também, né? Pelo menos nos consultórios psicológicos, quando a mãe ou o pai, o homem, a mulher, vai fazer a terapia e eles começam a contar a vida deles, eles ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a criança, os pais, eles arrumam um psicólogo para a criança, que a criança está muito imperativa, a criança está muito, como diz, difícil, eles levam ao terapeuta, ao psicólogo. E o psicólogo, assim, ele quer tratar aos pais. Porque o que está acontecendo com a criança ali é o que está acontecendo dentro da casa com os pais que está refletindo na vida da criança, né? Então, a criança, ela sofre. Se falar espiritualmente, né, apóstola? Ela sofre retaliações devido à vida desordenada dos pais. Agora, nessa área aí que a senhora tem doutorado aí, explana para a gente melhor sobre essa questão. O que poderia acontecer na vida dos pais, que está acontecendo na vida dos pais, seria o mau relacionamento dos pais, que está afetando a criança, quando ela tem um desenho mais escuro, ou a criança está sendo agredida, a criança está sendo abusada verbalmente, sexualmente. Como seria isso aí? Que é um assunto bem complexo, né? A gente trabalha, assim, de um modo geral, não só na vida das crianças, dos adultos também, nós vamos identificar como se fosse uma construção de uma casa, né? Então, para você começar uma construção, seja uma térrea, seja um prédio, independe de quantos andares, você vai pensar na fundação. Primeira coisa, você vai escolher o terreno e você vai então ali começar a fundação. E quanto mais alto for a casa ou o prédio, mais profundo é a fundação. Nós entendemos essa fundação antes dos 10 anos. Tudo que acontece com uma pessoa antes dos 10 anos vai definir o que vai acontecer na sua vida adulta. Tudo que não for concluído antes dos 10 anos vai se repetir na sua vida adulta. E o que nós vemos em relação aos pais, aos desentendimentos, que tem também prejudicado muitas crianças?
situações que não foram concluídas da sua infância e agora eles tendem a repetir a história. Por exemplo, uma mulher que passou por certas situações na sua infância com o seu pai ou com a sua mãe, ela tende a repetir essa história. A mulher teve uma vida, vamos falar de abuso, não na questão de abuso sexual, porque pode ser abuso de autoridade, pode ser um abuso por negligência, pode ser o pai que foi embora, ou o pai que ficou, mas não fez diferença, né? Aquele que não se posicionou. São tipos de abuso. Essa criança dentro desse lar, quando ela se torna adulta, a tendência dela buscar alguém para se casar, para se relacionar parecido com aquele pai é muito forte. Assim também o menino. Então, o menino que viveu as situações que ele viveu com a mãe, ele vai procurar na esposa a sua mãe. A menina vai procurar no seu marido o seu pai. De forma, muitas vezes, sem entendimento. Então, há traços que não foram concluídos. Então, o que nós vamos trabalhar? Quando eu vou atender alguém, nós vamos fazer, eu falo que é um inventário de vida. Lembrando que eu não sou psicóloga, né? Sou pastora. Mas trabalho muito essa área. É um psicólogo, né? Literalmente, né? Então, nós vamos fazer um inventário da vida do pai e da mãe para entender o que está acontecendo ali com aquela criança. Trabalhando o inventário, as dores, os sentimentos, as situações que não foram resolvidas, automaticamente o relacionamento naquela casa vai mudar. E não só nisso, né? Porque o que nós entendemos? A criança que não conseguiu ter a sua vida de infância concluída, ela vai ter dificuldade não só nos seus relacionamentos, mas também na sua vida profissional. O que nós entendemos? O pai, ele define a identidade sexual, a identidade emocional, a identidade profissional e a identidade espiritual. Grande é a responsabilidade de um pai, hein? A mulher define o sentimento. Aí nós vamos lá para aquela passagem de Lucas. O semeador saiu a semear. Quem era o semeador? O semeador era o dono da semente? Não. Deus entregou a semente para o semeador e ele saiu a semear. Então, quando ele sai a semear, ali, ele tem uma responsabilidade de escolher a terra. Porque se nós temos semente, nós podemos ter várias sementes, mas só vamos ter uma árvore, só vamos ter uma lavoura, se aquela semente encontrar a terra. O homem é o semeador, a mulher é a terra. E aquele semeador, ele vai encontrar, primeiro ele vai deixar alguma semente cair à beira do caminho, são os relacionamentos sem propósito, né? A gente sabe bem quem que se alimenta disso. E depois ele vai deixar a semente cair numa terra árida. O que é uma terra árida? É uma pessoa que não teve uma vida concluída, não teve um amparo, não teve um cuidado na sua infância. Então, aquela pessoa dura, aquela pessoa muitas vezes triste, né? Ou então ele deixou a sua semente cair numa terra cheia de espinhos. É uma pessoa amargurada, decepcionada, triste. Aquela semente, quando ela cair naquela terra cheia de espinho, ela vai ter uma dificuldade para crescer. Quem é a terra? A mulher. Então a mulher então é a terra arenosa, eu como mulher estou perseguindo as mulheres. Não é isso. O pai, o homem, como portador da semente, se ele encontrou a terra, se apaixonou pela terra, e aquela terra, ela precisa ser curada, ou ela precisa ser adubada, porque ela é árida, ela precisa de água. A primeira responsabilidade dele é cuidar daquela terra, cercar aquela terra, se casando, né? Uma cerca. Se casando, vai cercar aquela terra, agora ele vai curar aquela terra, vai passar por um tempo de tratamento para ela concluir o seu passado, só então agora ele vai colocar a semente. Porque aí então a semente, depois que a terra é curada, então é a terra boa que vai gerar 30, 60 e 100 por 1. É forte, apóstolo. Isso é o matrimônio. É matrimônio. Nós trabalhamos muito essa área de matrimônio dentro da igreja. E eu não havia olhado por esse lado. Então, quer dizer, apóstolo, que aquela frase que a gente mesmo sempre fala, o marido, ele é a extensão do pai e a esposa é a extensão da mãe. Sim.
Ela é verídica. Ela é verdade. É comprovado cientificamente que a mulher, ela traz gravado nos seus ovários o sentimento, a emoção da mãe, da avó e da bisa. Então, se uma criança, a menina, né? Porque o menino não tem ovário. Então, a mulher, ela vai ter os seus sentimentos muito misturados. O seu sentimento, o sentimento das dores da mãe, o sentimento da avó e o sentimento da bisa dentro dela. Então, vamos colocar agora essa mulher como uma terra. É uma terra que tem muitas marcas. Então, ela precisa ser trabalhada. E qual é a responsabilidade de cuidar dessa terra? São os pais, em especial, e também o homem que encontrou, se apaixonou por aquela terra. Então, agora, se ele quer se casar com ela, se eu vou comprar uma terra, se eu tenho semente e quero plantar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cercar aquela terra, para que ninguém venha roubar a minha semente. Depois, eu vou limpar a terra. Se eu acho que a terra é dura, então eu vou arar, eu vou tirar os galhos, eu vou adubar aquela terra, só então eu vou plantar. Se for pensado dessa forma, os casamentos vão mudar completamente de desenho. Essa questão da mulher carregar dentro dela a avó, a mãe, é por isso que a gente entende assim, que a mulher, aí ela tem os sentimentos misturados, então assim, tem algumas que são até histéricas, né? Isso tem a ver com essa questão? Às vezes a mulher, ela é muito... Porque a mulher, ela tem mais sensibilidade, né? Ela é sensível. Totalmente. Totalmente sensível. Ela foi criada assim, né, apóstola? Sim. Nós, mulheres, fomos criadas muito sensíveis. E tem mulheres que são mais controladas, elas controlam melhor as suas emoções, e outras não. Tem algumas que são até histéricas. O que você pode falar para nós sobre esse histerismo, mulher histérica, aquela mulher que a Bíblia diz rixosa, tudo ela reclama, tudo ela briga, se o marido sair, chegar com o sapato sujo, sujar a casa, tudo é motivo de histerismo. O que você tem a dizer para a gente das emoções dessa mulher? Porque a gente está falando de emoções aqui, né? Bom, você pergunta para uma mulher assim, como foi o relacionamento dela com a mãe dela? Com a mãe. Com a mãe. Então você vê que ela traz aquele sentimento, aquelas cobranças que ela teve dentro da casa, ela vai trazer agora para o casamento. A mesma cobrança. Assim como ela pode sofrer o dano pelo relacionamento do pai com a mãe, ela também pode repetir a situação. Agora, mulheres mais histéricas. Apóstolo, quando nós começamos a observar a atmosfera de cada mês, nós vamos ver que cada mês nós temos uma personalidade específica, né? Deus, ele criou o homem, ele criou o mundo de uma forma muito inteligente. Se a gente começar a observar os sentimentos que tem em determinada época do ano, por exemplo, quem nasce no mês de julho, no mês de agosto, no mês de julho as pessoas têm uma dificuldade maior em questão de identidade, em saber quem é no pai. No mês de agosto, por exemplo, nós temos uma outra atmosfera. Nós temos uma personalidade ali de pessoas violentas, porém com o ouvido absoluto. Geralmente quem nasce no mês de agosto tem o ouvido absoluto, consegue tocar de ouvido. Não tem dificuldade para música. Tem uma audição, tem uma percepção muito grande, auditiva. Quem nasce no mês de novembro, entre novembro e dezembro, por exemplo, tem uma fala muito dura. Vamos lembrar dos filhos de Boanerges, palavra como trovão, duramente. São dons. Para cada mês, existem pessoas que nascem com determinado tipo de dom. Por exemplo, as pessoas que nascem no mês de maio, entre final de abril e maio, são pessoas que têm uma percepção muito grande sensorial. Chega em um lugar e percebe o ambiente. Tendem a ser um pouco pessimista porque, não sei, tem alguma coisa no ar, estou sentindo, a atmosfera pesou, está esquisito. Mas ela realmente percebe. Deus, ele criou 12 meses, com cada mês uma pessoa específica, uma personalidade específica. A senhora não falou do outubro, do meu mês. Outubro.
Então, outubro nós temos, porque nós temos, da mesma forma que nós temos a característica positiva, nós temos também o antagônico dela, né? Dentro do mês de outubro, vamos colocar em meados de mês, não do dia 1º ao dia 30, mas entre o dia 25 até o dia 25, ou dia 14 de setembro a 14 de outubro, nós temos ali uma característica de pessoas extremamente amorosas. Se fosse para definir dentro da Bíblia, seria a tribo de Manassés. Manassés é representado por um boi. O que eu consigo ver de característica boa num boi? O boi ele tem convicção, o boi ele tem força. Quando você olha para um boi, você pensa em proteção. O boi marca um ambiente, onde ele passa, você vê a marca dele, né? Então são pessoas que têm um chamado muito grande, muito na área do amor, a cura pelo amor. Está sempre disposta a servir, tem uma doçura muito grande. O antagônico são pessoas muito vingativas, que sofreram, não perdoaram, não conseguiu perdoar. Essa parte não é boa, não, hein? São rancorosas, vamos dizer assim. Agora, tem gente que desse mês é rancoroso e tem pessoas que são amorosas? Não. Isso vai depender como foi a vida dela na infância. Se ela foi ferida na infância, se ela não conseguiu resolver os seus problemas antes dos 10 anos, dentro da casa dos seus pais, ela vai se tornar essa pessoa ferida, rancorosa, vingativa. Porém, se teve um bom relacionamento com os pais, teve uma conclusão ali da sua parte juvenil, ela se torna então aquela pessoa forte, convicta, amorosa. Ou então vai ter ali um desequilíbrio. Amorosa, mas de repente estoura. Vai ter esses dois sentimentos dentro dela. Então, uma guerra interior, né? Uma guerra interior. Então, como nós trabalhamos? Primeiro eu vou identificar a personalidade. Por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto para alguém que chega na minha sala é: qual é a sua data de nascimento? Pela data de nascimento, vou saber exatamente qual é a característica positiva e negativa dela. Por exemplo, eu sou do mês de setembro, sou do dia 23 de setembro. Qual que é a minha característica? Eu peso muito as coisas, né? Observo muito. Em certo período da minha vida, por ter sido filha adotiva, ter sido entregue para adoção, não foram sentimentos que não estavam bem concluídos dentro da minha alma. Então, uma pessoa assim desequilibrada, eu ia para uma área assim de me esconder, de timidez, de medo, né? Depois, quando eu comecei a entender essa área, eu saí daquela parte, porque é representado por uma balança, né? Então, eu saí daquela parte de timidez e aí eu fiquei extremamente altiva. Então, você vê que deu um desequilíbrio. E qual é a personalidade desse mês? Equilíbrio. Um prato da balança, outro prato da balança, fiel da balança. Então, eu ouço, penso para falar. Esse é o ponto principal de alguém desse mês. Mas, quando ela teve situações que não foram concluídas na sua infância, como que ela vai agir? Ela vai agir baseada nas suas dores. Então, vai usar as situações do passado como arma. Eita, muito complexo mesmo essa questão de emoções, né, o apóstolo. Mas, como a senhora disse, né? É a criação, é o que ela viveu dentro de casa. O mês, essa questão do mês que ela nasceu... É muito importante. É importante. Isso vem... A senhora falou que são dons, né? Que cada um recebe. Mas isso tem a ver com as 12 tribos? Tem. Quando a gente vai ver lá em Números 2:2... fala sobre as insígnias, né, de Deus, os estandartes. Gênesis capítulo 49, ele começa a falar das bênçãos que foram liberadas para Jacó. E a gente vê que Jacó ele teve os seus filhos, 10 dele ele estabeleceu como tribo, e os 2 netos que são os filhos de José, Manassés e Efraim. E quando foi estabelecido, você vai ver que essas tribos, ele está falando de bênçãos que foram liberadas para ela, e são bênçãos sobre as suas personalidades. Por exemplo, o mês de julho mesmo é concernente à tribo de Rúben. Então, as pessoas que nascem no mês de julho, elas
Vamos colocar uma pessoa aqui que teve uma infância amparada, com conhecimento do Senhor, teve sua vida equilibrada. Ela tem uma identidade, ela sabe quem ela sabe quem é o pai. Ela é uma pessoa rompedora. Um dom chamado muito forte na intercessão. Porém, se você vai ver o antagônico, alguém que nasce nesse mês e que nasceu fora do casamento, passou muitas guerras na infância, é uma pessoa que ela é muito rotulada. Ela aceita os rótulos. Ela aceita os nomes que foram dados na sua infância. E uma das características dela é andar de lado para trás. Ela não rompe, ela tem uma dificuldade. São pessoas tendenciosas à depressão, ao pânico, a algumas síndromes como bipolaridade, borderline. Então, muitas características nesse aspecto. Se eu olho agora para uma pessoa no mês de Benjamim, nós estamos falando de tribo, não estou falando de signos, né? Sim. De tribos. Vamos para Benjamim. Quando nós olhamos ali para a bênção de Benjamim, a palavra de Deus diz que Benjamim foi o único nascido na terra prometida. Então o Senhor chamou ele de filho da minha mão direita, né? Jacó chamou ele de filho da minha mão direita, né? E ele é representado por um lobo, uma pessoa forte, uma pessoa que nasce com uma força muito grande na adoração e um chamado profético, um chamado de profeta de decreto, né? Libera decretos poderosos na terra. Agora, quando nós vamos ver o nascimento de Benjamim, a gente sabe que quando ele nasceu, a mãe dele estava em terrível agonia e chegou a virar óbito, né? E quando ela estava para morrer, ela pega e chama ele de Benoni, filho da minha aflição. Mas o pai pega pela mão e diz, não, filho da minha mão direita, e levanta ele. Se você vai conversar com uma pessoa desse mês, você vai ver que ela tem um distúrbio emocional. Ela tem um descontrole principalmente na ira. Na questão da aflição. Se ela passou... Esse o mês de julho. Novembro, dezembro. Dezembro. Concernente ao mês de Benjamim. Sim. Ela vai ter uma característica muito forte e ela vai tender às explosões de ira. Mesmo alguém que conhecedor da palavra. Porque... às vezes eu vou ministrar alguém que já passou por cura da alma, por libertação, por muitas coisas. Eu pergunto, qual é o seu mês? Você vê que ela está ali não conseguindo resolver algumas coisas do passado e aquelas explosões de ira. Qual é o seu mês? Aí elas falam, eu sou do mês de Benjamim. Ah, Benjamim. Falei, ok. Benjamim mesmo? Benjamim. Falei, ok. Benjamim ou Benoni? Aí chora. Benoni. Então, eu preciso identificar e ter convicção de quem eu sou. Em cada mês nós temos uma personalidade, nós temos um avanço. Identificar o mês que você nasceu também vai te definir não só na parte de cura da alma, mas também na parte profissional. Eu tenho algumas empresas hoje que têm buscado no nosso ministério para o RH. Por quê? Nós temos as ativações. Você quer contratar alguém, uma empresa, na área da comunicação, para dar certo, contrate alguém do mês de janeiro, fevereiro. Tem um chamado na comunicação extraordinário. Você quer contratar alguém que seja organizado nas finanças, que vai administrar a sua empresa e vai dar certo. Contrate alguém de agosto e setembro, um gadita. Ele é organizado, ele é rompedor, ele é convicto, ele é aquela pessoa que não desiste. Qual mês? Eu quero gravar isso na minha mente aqui. Agosto e setembro. Agosto e setembro. É o gadita. Você quer uma pessoa boa de negócios, um homem de negócio, uma mulher de negócio. É uma mulher de negócio, um homem de negócio que é capaz de expandir para as nações. Ele tem uma característica para as nações. O mês de maio, junho, que é o mês de Zebulon. Tanto é que Zebulon significa um homem de negócio. Agora, você quer um governador, alguém que tem característica para ser um governante de um país, de uma cidade, ou de uma empresa, um presidente, alguém assim que vai estabelecer uma empresa. Contrate alguém do mês de março, abril, um Judá. Ele é rompedor. Ele chega, ele não tem medo, ele vai, ele luta, ele se posiciona.
Então, é muito lindo o desenho que Deus deixou para nós. De novo, a senhora falou do mês de outubro. Na profissão, Sim. então, se a gente for olhar no desenho das tribos, no livro de Números, a gente vai ver que a cada 3 meses tem tem as tríades das personalidades, né? Então, março, abril, maio, junho, nós temos, são os rompedores. Eles saem, eles têm força para romper. Qual que é a grande força deles? O ar, a palavra, né? São do louvor, pessoas muito fortes no louvor desses 3 primeiros meses. Agora, quando chega o mês de julho, agosto, setembro, outubro, se for no início de outubro, na verdade é junho, julho, agosto e agosto, setembro. Nós temos agora o machado de guerra. Esses são violentos, esses são as pessoas, os bravos. Se eu tivesse que identificar eles com um nome, seriam os 300. Aqueles que saem para vencer. Eles têm uma pegada muito forte, uma determinação muito forte. Quando nós chegamos agora no mês de setembro, outubro, novembro e novembro, dezembro, porque são meados de mês, nós temos agora os treinadores. São pessoas que têm um chamado muito forte na área de treinar, na área de mestre. Esses são os 3 meses que nascem os mestres. Os professores se tornam. Você pode estudar e se tornar um professor, mas o mestre nasce. Porque o professor ensina, o mestre transfere. Você é uma delas. Amém. Você tem a sua forma de ensinar, muito carinhosa. O que é essa expressão carinhosa? Você não quer simplesmente que a pessoa aprenda, você quer que ela entenda, você quer que ela rompa. Para você, se aquela pessoa que você está ensinando não te superar, o seu trabalho não valeu a pena. Que bênção. Então, eu tô aqui já numa sessão aqui de consulta, né? Com a doutora apóstola Ivani. Toda essa experiência que a senhora está nos trazendo sobre a questão das emoções e tudo. Agora vamos falar um pouquinho aqui do chamado. Né? Embora, assim, eu já tive o privilégio de acompanhar um pouco, né, a sua história, mas eu gostaria que você falasse para nós aqui a questão do seu chamado, o que como você chegou até aqui? Isso. Fala pra gente. Como eu cheguei até aqui? Apóstola, você é uma pessoa que foi muito envolvida nesse momento na minha vida. Eu reconheço isso, louvo a Deus pela sua vida, porque eu recebi uma palavra da sua parte, um momento da minha vida que era improvável. Eu estava no momento, estava na igreja, não era pastora ainda, mas eu estava em um período de oração, num secreto com Deus, só eu e ele. Então já tinha uns dias que eu estava em oração. E naquela semana em especial, eu passei por uma crise de ansiedade. Eu não sei se você se lembra, eu tinha muitas crises de ansiedade, de depressão, tive pânico, né? Você me ajudou muitas vezes nessa área. E eu não estava conseguindo superar isso. E naquela semana em especial, eu tive uma crise muito forte de depressão, de ansiedade. Eu ia ministrar um curso e quando eu saí para ministrar esse curso, não sei se você se lembra, e eu passei mal no meio do caminho, me deu aquela crise, meu esposo me levou para o hospital e quando eu cheguei no hospital, ali eu já cheguei com muita ansiedade, me colocaram um monte de aparelho, ele ficou lá desesperado ao meu redor. E nesse período, eu fiz uma oração em espírito, porque eu realmente achei que eu ia morrer, porque fiquei muito ruim, né? Eu era extremamente medrosa. Ficou com medo. Muito medo. E eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, se é chegada a minha hora, eu quero entregar nas tuas mãos o meu espírito. Meu Deus. Essa foi a oração que eu fiz. E já tinha um tempo que eu não te via. Você realmente aparecia na minha casa assim, né? Você do nada. Surgia. Muito interessante a forma que você apareceu na minha vida. E aí, eu melhorei, né? Eu me lembro que nesse dia, quando eu estava ali, eu tive uma experiência muito tremenda. E dentro daquela crise, com aqueles aparelhos, de repente entrou uma moça e ela colocou a mão na minha perna e falou assim, pronto, agora você vai melhorar. Não sei quem é a pessoa, nunca mais vi essa pessoa. Ela entrou e saiu. Quando ela tocou em mim, eu melhorei na hora.
E aí nós viemos para casa. Um anjo, né? Eu creio que sim. E ali eu cheguei em casa, morava numa casa amarela, no Celina Park. E aí eu estava em casa, chegamos, eu deitei no sofá, e meu esposo lá do meu lado, muito preocupado, e de repente você interfonou. Aí ele, na época você ainda era bispa, e aí ele falou assim, é a bispa Lília. Falei, que bom. Falei, meu Deus, ela sempre aparece nos momentos mais inusitados. Eu não me lembro dessa parte. E aí você chegou e entrou, e aí ele começou, apóstola, essa menina quase me matou de susto, ela passou mal. E aí falou, é mesmo? Você falou, é mesmo, minha filha? Aí você falou assim, olha, o que me trouxe aqui hoje foi porque você fez uma oração. E o Senhor mandou eu vir aqui responder a sua oração. Meu Deus, E aí que eu forte. fiquei olhando assim, porque ele não sabia da oração que eu tinha feito. Você me denunciou. E aí você falou assim, você falou para Deus, num determinado momento, Pai, se é chegada a minha hora, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sentou, ficou chocado com a minha oração. Eu não acredito que você fez essa oração. E aí eu fiquei achei impressionante porque realmente foi a oração que eu havia feito. E você falou assim, para que você saiba, Deus mandou te falar dessa maneira, para que você saiba que Ele é Deus na sua vida, não é chegado o tempo ainda de você ser recolhida, porque grande será seu ministério na terra. E para você entender isso, por esses dias você receberá um convite. E você vai levar um susto e você não vai concordar. Mas o Senhor está mandando te dizer, aceita. Porque foi Ele que mandou. E na hora que te fizer o convite, você vai quase cair para trás. E o Senhor disse, aceita. Ainda deu ainda 3 datas. Dia 7, dia 15 e dia 30. Ele vai confirmar tudo isso. Aí você foi embora, orou comigo e foi embora. Foi Deus purinho na terra. E talvez uma parte que eu nunca te contei. E aí, eu estava indo em uma igreja com a minha família, você se lembra, nessa época, né? Mas eu não fazia parte de nenhum ministério, eu só estava indo ali. E aí me fui convidada para uma reunião de liderança. Falei, reunião de liderança? Não entendi bem por que o convite, mas eu fui. Falei, tá bom, vou. Aí quando chegou lá, terminou a reunião e todo mundo indo embora, e o pastor falou que queria falar comigo, mas terminou a reunião e todo mundo foi embora e ele não falou nada comigo. Falei, bom, vamos embora, né? Na hora que eu tava saindo para vir embora, ele me chamou. Ele falou assim, eu preciso falar algo para você. Falei, pode falar. Ele falou, eu tenho que te falar uma coisa muito sem lógica. Não sei nem como te falar. Falei, pode falar. Não estava esperando e nem estava lembrando da sua oração mais. Já tinha passado uns dias. Aí ele pegou e falou assim, olha, Deus mandou eu te falar uma coisa muito séria, mas muitos não vão concordar. E eu sei que... Eu não sei... Se eu não falar isso com você, eu acho capaz que eu vou morrer, porque eu tô sentindo um peso tão grande, já tem 2 semanas que está queimando dentro de mim. Ele pode falar. E eu tava em pé, em uma área que tinha uma muretazinha atrás. E na hora que ele pegou e falou assim, o Senhor falou que é para eu te ungir pastora. Eu dei um passo para trás, tropecei na mureta e quase caí de costa. Meu Deus. Na hora que eu fui caindo, ele segurou em mim assim, aí ele falou assim, é coisa da minha cabeça, né? Então, me desculpe, não tem nada a ver. E o Senhor falou, aceita. Fui eu que mandei. Lembrei na mesma hora da oração que você fez. Aí eu fiquei parada lá assim, meu Deus, vai ser tão polêmico. Que forte. Vai ser tão polêmico, meu Deus. E aí... Isso é só... o olhar de Deus é diferente do olhar do ser humano, né? Totalmente diferente. Por ser humano você não estava pronta, nem era tempo, nem era hora e jamais. Não. Mas Deus falou, é agora e acabou. Então ali começou esse tempo do meu chamado, né? Então aí eu falei, não, aí eu falei pra ele, eu aceitei, falei, eu aceito. Ele falou assim, você assustou? Eu falei, não, mas o Senhor já tinha me falado. Porque eu estava orando. Antes de você orar comigo aquele dia, eu estava orando e o Senhor tinha falado comigo em Isaías 6. A quem enviarei? E quem irá após mim? E eu me levantei e falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. E aí logo em seguida aconteceu, que você chegou lá e você orou comigo. Passado acho que umas 3 semanas foi quando eu recebi esse convite. No dia do meu... A unção pastoral seria no sábado. Isso na quinta-feira. E começou as polêmicas, as palavras, as conversas, tudo, aquelas coisas.
Aí, pensei, quer saber, eu não vou mexer com isso não, vou desistir disso. Não vou, não, vou desistir. Falei, bom, quinta-feira tem reunião de liderança, é a última reunião antes da unção, e eu não vou falar que eu não quero. Tinha falado com meu esposo achou lindo, maravilhoso. Todo orgulhoso. Foi a pessoa que mais me abençoou, né? E aí eu fui nessa reunião pra, então, desistir. Sentei na última cadeira atrás, e estava acontecendo a reunião de liderança, e eu sentada lá atrás esperando. Quando todos forem embora, eu vou conversar com o pastor e falar que eu não quero. E nisso chegou uma pastora, hoje ela é pastora no ministério, no ABA, e ela chegou lá nessa época, essa irmã, e eu até fiquei surpresa, porque ela não ia lá, né? E aí que estava terminando já a reunião, e esse pastor pegou e falou assim, você podia fazer uma oração. Ela, tá bom. Conhecia, mas mais de cumprimentar, não tinha assim um relacionamento com ela. E aí ela foi fazer uma oração. Quando ela começou a fazer a oração, e eu esperando. Quando ela terminar e o povo foi embora, eu vou lá e digo que não quero mais. Não tinha contatos para ninguém, era decisão entre eu e Deus, sentadinha lá. Ela pegou o microfone e começou a orar. Essa mulher foi tomada por uma autoridade tão grande, e ela disse dessa maneira, nunca vou esquecer. Quem é o homem para se levantar contra algo que eu decidi? Eu sou um Deus que levanto reis e destrono os reis. Eu sou um Deus que mato e faço viver. Ai daquele que entrar no meio daquilo que eu escolhi. Fui eu que te escolhi para esse tempo. Foi eu. Eu te escolhi. A unção vem de mim. Nossa, que forte. A igreja não entendeu, mas eu entendi. Eu derreti, né? Morri Era lá. com você e Deus ali, né? Ali eu derreti, fiquei. Então ali falei, tá bom, entendi, tá bom, eu vou. Aí fui ungido, você foi na minha unção, né? Foi um tempo bom. Depois desse tempo, eu fiquei 10 anos em um ministério, ali servindo, sendo treinada. E aí foi quando eu fui para São Paulo, fui aprender batalha espiritual com a equipe da doutora Neuza Itioca, eu fui conhecendo outras pessoas. Foi muito em São Paulo, né, Apóstolo? Passei por muitos treinamentos. Por quê? O que se deve esse chamado? Ao que se deve esse chamado? Apóstola, eu fui muito ferida. Eu fui uma pessoa muito ferida, muito decepcionada em questão de... Por causa da adoção, né? Então, hoje eu sou uma pessoa muito curada, por isso que eu trabalho com cura interior. E eu fui em busca de conhecer, de entender por que que a emoção mata o corpo. Por exemplo, alguém emocionalmente abalado, decepcionado, angustiado, alguém que não perdoa, essa pessoa ela vai desenvolver enfermidade no seu corpo. Então eu comecei a estudar por que que as pessoas adoecem o corpo. E eu fui entender que todas as enfermidades, antes de se tornarem físicas, elas são emocionais. Por que que eu trabalho cura interior hoje? Porque eu fui muito curada. Saí da depressão, saí do pânico, da forma que eu saí, não medicamentosa. Hoje nós trabalhamos níveis de depressões, de pânico. Lá as pessoas conseguem ser curadas imediatamente. É claro que existem as depressões que são deficiências químicas, que precisam de medicamentos, né? Verdade. Quero deixar isso muito claro aqui. Mas muitas são relacionadas a traumas emocionais não vencidos. Por exemplo, a falta de perdão. A falta de perdão, as pessoas têm dificuldade de perdoar porque acham que o outro não é digno de perdão. Ora, mas perdão é para quem não é digno, porque aquele que é digno não errou. Perdão é perda no aumentativo. Se eu libero perdão para você, sou eu que estou magoada com você. Eu libero perdão, quem ficou livre? Você. Sou eu. E você que me feriu? Você vai ter o seu tempo com Deus. Mas eu vou ficar livre para romper. Então eu comecei a trabalhar essa área a partir do momento que eu, ali como pastora, com autoridade, eu entendo a unção pastoral não como uma placa, eu vou ser ungida pastora, agora eu sou condecorado pastor. Não, eu entendo a unção pastoral como autoridade. É uma autoridade profética. A unção que eu tive como profeta foi algo muito particular com Deus. O Senhor me levou para um secreto com Ele primeiro para receber a unção. Só depois eu recebi a unção de um apóstolo. A minha unção apostólica também foi nesse nível. Eu tive um encontro pessoal com Deus. Eu recebi uma unção
particular com ele, e em seguida eu tive a unção confirmada pela apóstola. O Abba School, ele é ligado ao Libertador de Israel com o apóstolo João Galiza, com o apóstolo Léo Oliveira. Então, dentre esse chamado, eu acho que o que é mais importante é você saber ouvir. Ouvir e saber ouvir a voz de Deus. Eu sabia que havia um propósito na minha vida desde criança. Porque, veja, apóstola, uma pessoa que é perseguida, abandonada, uma pessoa que apanha, que sofre, se sente pobre, abandonado, jogado. Não tem gente assim? Era como eu me sentia. E aí você pensa, poxa, por que Satanás persegue tanto essa pessoa? Espera, mas a Bíblia diz que ele é ladrão. Nunca vi ladrão perseguir um pobre. Se está perseguindo, então tem alguma coisa errada. Ou ele está enganado, ou é você que está enganado e não sabe quem você é. O ladrão, ele vai perseguir alguém que é rico, alguém que tem muito para oferecer. Tem tesouro guardado. Então eu comecei a descobrir os tesouros que estavam dentro de mim. E em descobrindo os tesouros que estavam dentro de mim, hoje nós nos tornamos como caçadores de tesouros. Cada pessoa que chega para mim, ela tem um tesouro escondido. E o tesouro você não encontra em cima da terra. Você tem que cavar, escavar lá no profundo para você encontrar. Às vezes algo que a pessoa nem ela sabe. Ela chega ali, ela nem sabe o tesouro que está dentro dela. Porque ela vem com tantos rótulos na vida dela, não é? Tão arrebentada, tão ferida, que nem ela acredita que ela tem algo de bom dentro dela, né? É verdade. Nem ela acredita. Então, a primeira forma que nós trabalhamos eu trabalho dentro da personalidade do mês que ela nasceu. Eu faço desenho ali do propósito. Desenho para ela o propósito. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que você chegasse no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Você não é um projeto da sua mãe, você não é um projeto do seu pai. Você é um projeto de Deus que veio através do seu pai e da sua mãe para cumprir um propósito. Se você está sofrendo porque você está fora do propósito, mas eu desenho para você o seu propósito. Então, começa agora a desenhar todos os seus princípios ali, que os princípios que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para ela. E o Abba School hoje, ele não trabalha somente individual, nós trabalhamos com igreja, nós treinamos líderes, pastores de outras igrejas também. O Abba School, ele é uma escola, né? Qual que é o formato hoje? Qual que é o chamado? Qual que é o desenho do Abba School? Curar, treinar, aparelhar, ungir e enviar. Forte, hein? Tem se ungido muitas pessoas feridas. Agora, uma pessoa ferida pode ir para a guerra? Não está pronta. Além de não estar pronta, ela vai dar trabalho para o exército. Em vez do exército lutar contra o inimigo, ele vai ter que ficar ali salvando a pessoa que está ali para dar trabalho. É verdade. Né? Então, o primeiro ponto é identificar onde estão as dores, onde estão os focos. Nos curar. Curou, agora vai treinar você dentro do seu chamado. Não adianta eu querer ser a pastora Lília, eu sou a Ivani. Você tem o seu chamado, eu tenho o meu chamado. Quando eu descubro a minha identidade, eu não vou desejar o outro, eu vou investir agora em quem eu sou. Por que as pessoas estão... uma hora quer ser do louvor. Não, acho que agora eu quero ser pastor. Não, agora eu quero ser da intercessão. Tão indecisas. Não, agora eu quero ser isso. Porque ela não sabe quem ela é. Mas quando nós trabalhamos essa área de cura e colocando você dentro do seu desenho, dentro da sua personalidade espiritual, emocional e física, agora você funciona. A pessoa passa a funcionar. Olha, eu estou hoje no ministério, eu não conheço divisão dentro da igreja, calúnia, briguinha, panelinha, conversinha. Não existe isso dentro do Abba School. Não é porque é o Abba School. Porque cada um... Para você entrar no Abba School, a primeira coisa que nós fazemos é ter um atendimento pessoal. O atendimento pessoal, ele vai de 4 a 5 horas.
Aonde você vai fazer todo o desenho. Faz um tratamento ali, né? Através do desenho ali, e terapias e mais terapias. É muito bom. Né? Isso é importante, é fundamental, porque assim a pessoa, ela flui no ministério, no chamado dela, né? E quando ela é resolvida, as emoções dela, é resolvida até na profissão dela, então ela se desenvolve, ela se deslancha no chamado. E é isso que é uma parte que está faltando mesmo, né? Vamos dizer, as igrejas no reino está faltando, que você falou de uma coisa muito interessante, é o soldado ferido, quando ele é ungido, em vez de a gente estar ali guerreando com o inimigo, não, tem que estar sempre dando aquele socorro ali, tratando a ferida e pelejando com essa pessoa. Então, eu vejo que esse ministério, o qual Deus entregou para você, né? É um ministério realmente muito forte, fundamental para a vida das pessoas. É igual você disse, você é Ivani, eu sou a Lília. Uhum. Você tem o seu chamado, eu tenho o meu e tem o outro que tem o chamado dele, mas os chamados, eles se completam, né? É o corpo. É o corpo, ele se completa. E aí eu entro até naquela parte que, às vezes, nós temos dificuldade com o ministério do outro, né? Às vezes tem concorrência, às vezes tem competitividade, e não é por aí, né? Como Na pode verdade, um braço concorrer com o outro? não tem como. Porque cada ministério foi chamado para algo, né? No seu caso, ali são um ministério de cura mesmo, cura interior, de tratamento, de... Eu penso assim, apóstolo, nós somos filhos do mesmo pai. Moramos na mesma casa, só congregamos em cômodos diferentes. É verdade. Apóstola, e quando é que nós vamos alcançar essa grande vitória da nossa vida? Vencer no reino, que é a visão de reino. Uhum. Nós temos a visão de reino. Mas quando será que nós vamos... Que é um sonho que eu tenho. Quando será que nós vamos vencer essa competitividade, essa... Sabe? Essa concorrência entre nós. Eu digo assim, num modo geral. As igrejas, né? Nas igrejas, né? Porque são poucos, não sei se você concorda comigo, são poucos que têm essa visão de reino. Uhum. Não é verdade? São poucos. Mas quando será que a gente vai? Apóstola, eu entendo que assim como o Senhor trouxe essa visão para o Abba School, Ele vai trazer para muitos outros ministérios Amém. também. O principal hoje é a cura. Hoje se trabalhou muito dentro da igreja o Logos, né, que é a palavra escrita, o Rema, que é a palavra revelada, mas ainda falta o Dabar, que são os dons de maravilha, é o haja. O Senhor disse haja luz e houve luz na mesma hora. Vai chegar esse tempo agora, onde nós vamos trabalhar uma parte que, biblicamente falando, ninguém nunca teve atenção. Porque Satanás, ele não é inimigo do seu corpo e nem do seu espírito. Ele é inimigo da alma. Nós cuidamos do corpo e do espírito. Nós queremos ser libertadores, queremos trabalhar com tantos níveis de guerra, mas nós não queremos cuidar da alma, porque a alma dá trabalho. A alma é teimosa. Mexer na ferida dói, né? Mas o ministério, a igreja, precisa trabalhar a parte da vontade. Nós precisamos trabalhar o equilíbrio emocional na nossa vontade. Então, quando esses ministérios começarem a entender isso, e que eu acredito que já começou, Amém. Porque nós estamos aqui hoje, filhas do mesmo pai, mas congregamos em cômodos diferentes. Eu entendo que o Abba School ele é uma extensão do seu ministério. Porque durante muito tempo eu estive com você. Você foi alguém que contribuiu muito. Se você pode olhar para o Abba School como uma pedra na sua coroa. Glória a Deus. Porque eu entendo que você teve um tempo na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, muito importante. Agora, nós temos o nosso chamado. Cada um tem o seu chamado. Não tem como eu caminhar debaixo de uma identidade, porque Deus me deu uma identidade. Deus deu uma identidade para você, Deus deu uma para mim. Amém. Então, quando eu quero, se eu falar, apóstolo, vem andar comigo, vem para o Abba School, vem ser do Abba School, eu não estou te amando. Na verdade, eu estou te paralisando.
Eu não vou andar, eu não vou ser do Abisco, não, mas eu vou lá fazer um curso. Pode ir. E é aberto para as igrejas. Amém. Os cursos do Abba School, esse treinamento, esse formato. Nós temos os cursos de identidade profética, que é pelas tribos. Nós temos um outro treinamento também, que é o seminário Portas da Nossa Alma, aonde foi aberta a primeira porta lá atrás, porque não é as portas lá na frente, é a primeira que abriu. É aquela que tem que fechar. Se não fechar a primeira, lá com 4 anos, com 3 anos, com 2 anos, não adianta. Então, nós temos muitos treinamentos sobre as festas. Cada festa ela tem um desenho especial. No sábado, nós temos a mesa de estudo. A mesa de estudo é fantástico, porque cada um chega com perguntas, porque estudou aquilo. É muito bom. Que bênção, né? E nós vamos chegando aqui ao nosso encerramento, mas eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para aquelas pessoas que nos assistem. Vão nos assistir. Amém. Esse mês é um mês muito especial, porque ele é um mês de paternidade. Nós vemos muitas pessoas deprimidas, teve muitas situações de suicídio, né, esse mês, porque tem uma frase dizendo o espírito do Natal. Na verdade, é um espírito de tristeza, né? Que prende as famílias, aqueles que perderam as suas famílias. Mas também esse mês é um mês de paternidade. É um mês de nós voltarmos ao Senhor. Começa agora nesse mês o comando das águas. Mas o que eu quero dizer para as famílias hoje? Voe no Salmo 121. Voe para o alto. Voe para próximo do Pai. Mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. É o mês de nós estarmos próximo do Senhor. Tire um tempo no secreto com o Senhor, para você crescer, aprender. Esse é um mês de estratégias. Em nome de Jesus. E na Páscoa, o Senhor gira uma chave na nossa vida. Amém? Eita glória, que forte, né? Então, queridos, é isso. Deus, ele tem projeto na vida de todos nós. E o projeto que nós aprendemos nessa tarde, nesse momento, é que Deus cura, e Deus usa pessoas para curar. Deus cura de depressão, Deus cura de ansiedade, pânico, todo esse momento que você tem vivido nas suas emoções. Há um meio, há alguém que se interessa em te curar, em te libertar, é Deus. E Ele levanta homens e mulheres, como essa mulher de Deus que está aqui hoje, né, com o seu ministério ali, que o Senhor entregou nas mãos dela, a autoridade que Deus entregou nas mãos dela, de apóstola Ivani. É uma pessoa que Deus tem usado nessa terra para estar curando, para estar libertando. Então, seja qual momento que você estiver passando na sua vida, seja qual estado emocional que você se encontre, saiba que você tem um Deus que pode te curar. Amém? Então vamos cuidar das emoções. Não deixe de cuidar das emoções. Que Deus possa abençoar fortemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E que Deus continue operando na sua vida, nas suas emoções, a cura. E se há mágoa aí dentro, se há rancor aí dentro, libera perdão. Comece o ano de 2024 com um coração livre na presença do Senhor. Perdoa essa pessoa. Talvez você vai dizer, não, mas ela me feriu. Eu que estou certa, eu que estou com a razão. Mas nesse momento não há o certo nem a razão. Nesse momento nós precisamos buscar ser livres, liberando o perdão. Então eu quero desejar a você um ano de 2024 de cura na sua alma, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e eu quero agradecer a apóstola Ivani. Amém. A honra de recebê-la aqui no Palavra Diferente. Foi uma alegria muito grande e foi edificante até mesmo para a minha vida, viu? Uma honra ter você aqui. Sabe que eu amo muito a sua vida. Me alegro de ver o seu crescimento. Alegro de ver o quanto Deus tem te usado. Quanto Deus tem feito na sua vida
e através de você. E que Deus continue te abençoando poderosamente. Pode contar sempre com as nossas orações, porque eu sei que posso contar também com as suas orações. Que Deus abençoe. Deixa aquele abraço aí para o nosso público. Amém. Deus abençoe a cada um. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesses dias agora. E que esse seja um ano de recomeço para nós. Deus abençoe a todos. Oh, glória! Então, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever. Clica no sininho, curte, compartilha, viu? E até o próximo podcast. Se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau. Beijo no coração. Ô, glória!